Bom, então terminando aqui o nosso encontro a respeito do modelo econômico brasileiro durante a ditadura militar. Sempre lembrando, a ditadura militar é o período que vai de 1964 a 1985. Bom, então no nosso último encontro, ficou faltando encerrar e concluir o seguinte aspecto. Que desnacionalização é essa da economia a qual faço referência? É simples, não é? Nós falávamos que no governo Kubitschek, por exemplo, com a abertura às indústrias internacionais, o Brasil recebe empresas multinacionais. Essas empresas, elas trazem uma tecnologia que para o Brasil era avançada naquela época, mas ao lado disso vão precisar de uma indústria de apoio, vamos chamar assim, a indústria de autopeças, por exemplo. Então surgem empresas brasileiras com capital brasileiro que vão desenvolver esses produtos. Eu me recordo de alguns, por exemplo, de amortecedores. Não eram poucas as capitais brasileiras que possuíam esse tipo de indústria. Belo Horizonte mesmo, eu me recordo bem, possuía uma fábrica de amortecedores brasileiras, sem contar depois as fábricas de bateria que eram espalhadas pelo Brasil afora. Enfim, havia, portanto, uma certa nacionalização da economia brasileira. Bom, segundo ponto, indústrias também voltadas para o setor de eletrodomésticos, né? O Brasil chegou a ter algumas fábricas de aparelhos de televisão, fabricantes de rádio, máquinas de lavar roupa, enfim, já estava surgindo aí uma indústria nacional neste setor. Agora, o princípio liberal de economia, que é o que vai ser adotado, se preferirem neoliberal, que vai ser adotado a partir do golpe de Estado de 1964, ele trabalha com um outro fundamento. Que fundamento é esse? Da concorrência. E essa concorrência implica não internamente, não no mercado interno, mas o mercado é entendido como global. O mercado é entendido na sua totalidade. Então a ideia de concorrência é a seguinte: nós vamos abrir a nossa economia, importar produtos que nós já fabricamos aqui, como esses que eram fabricados por empresas nacionais, porque preste atenção, não se importava carro, automóvel não se importava, porque as empresas aqui internacionais é que já controlavam o mercado interno. Então abrir para quem, não é? Bom, então nesse sentido, começamos aí a importar empresas que fabricavam aparelhos de televisão, que fabricavam rádio, que fabricavam eletrodomésticos de um modo geral, e isto gerou uma concorrência predatória, isso gerou uma concorrência para a empresa nacional que não aguentou competir. E essa empresa nacional foi sufocada com a ausência de empréstimos, com a ausência de recursos econômicos, de modo que pudessem pagar. Então aí nós vamos sepultar durante a ditadura militar a indústria nacional, daí pelo menos desses setores que eu lhes disse. Daí essa ideia de desnacionalização de diferentes setores da economia brasileira, incluindo aí setores como a mineração. Bom, no setor mineral, eu havia falado por vocês a abertura da possibilidade de associação com grupos internacionais, mas no setor mineral o outro fator foi a ideia, já não foi no primeiro momento do golpe militar, mas é um projeto que começa a ser gerado dentro do governo do Marechal Castelo Branco, e vai ganhar força mais adiante, que é o da quebra do monopólio do petróleo. A quebra do monopólio do petróleo, você se lembra do nosso encontro sobre os anos 50, sobre o segundo governo Vargas, que é o monopólio que era exercido por uma empresa mista, não empresa estatal. É bom observar esse detalhe. A Petrobras nunca foi uma empresa controlada na sua totalidade pelo Estado, é uma empresa mista, mas era uma empresa mista, capital aberto, muito bem, mas ao capital nacional. A proposta, e nós vamos ver mais adiante em detalhes, que vai quebrar essa ideia do monopólio do petróleo, é a ideia do contrato de risco, mas ficar num outro contexto que está mais adiante.
Bom, e os governos militares, quais foram esses governos militares? Porque outra característica interessante da ditadura brasileira, e ela vai se diferenciar das ditaduras que a gente normalmente vê aí espalhada pelo mundo afora, é a seguinte: a ditadura, né, tem normalmente um ditador fixo, né? Foi o que aconteceu, por exemplo, em Portugal com Oliveira Salazar, que ficou lá quase 50 anos, o Marechal Franco, o generalíssimo Franco, na Espanha, que ficou também um período enorme, um ditador com uma ditadura. Aqui era uma ditadura com rodízio de ditadores, tá? Então o primeiro é o Marechal Castelo Branco, vai governar de 1964 a 1967. Bom, o seu governo, como nós já conversamos aqui muito sobre isso, dessa nossa situação, é o governo que vai criar os atos institucionais, a ideia, 1 e 2, uma política externa de apoio irrestrito aos Estados Unidos, é o Marechal Castelo Branco que vai, para mostrar a sua adesão à política externa dos Estados Unidos, vai romper com Cuba, não é? Cuba depois da Revolução de Fidel Castro, vai criar também a Lei de Segurança Nacional, o governo Castelo Branco. O que é a Lei de Segurança Nacional? Era uma lei que engessava qualquer tipo de manifestação. Primeiro, as manifestações tinham que ser, qualquer tipo de manifestação pública, era preciso ter, primeiro, autorização do Estado. Segundo, dava ao presidente da República condições de impedir, né, o funcionamento de qualquer associação. E outro aspecto que eu coloquei aí nessa nossa aula, que eu considerei importante, foi a criação, esse sim, do Serviço Nacional de Informação, SNI. Preste atenção, uma ditadura, o ditador ele precisa ter olhos para todos os lados, vigiar tudo, né? Então esse órgão é um órgão de polícia política. O órgão de polícia política que existia anteriormente era associado também aos estados, né, que era o Departamento de Ordem Política e Social, o antigo DOPS. Esse continuou existindo, mas o órgão de inteligência, aquele que não ia efetivar diretamente prisões, mas que seria o responsável por acompanhar, né, os movimentos daqueles que eram considerados inimigos do regime, foi o SNI, Sistema Nacional de Informação. E é aqui do SNI que vai sair um dos presidentes, João Batista Figueiredo, que nós vamos ver mais adiante. Bom, o segundo governo militar é o Marechal Costa e Silva, presidido pelo Marechal Costa e Silva. Ele vai governar de 1967 a 1969. Por que só 2 anos? É porque ele morre antes de terminar esse mandato. Costa e Silva já é eleito naquele processo que nós falávamos anteriormente, do colégio eleitoral, já é eleição indireta, um modelo que vai durar até a eleição de Tancredo Neves. Bom, o que nós vamos ter de significativo, que eu levantei aqui, durante o governo Costa e Silva? Costa e Silva representava um setor mais conservador do Exército, vamos dizer assim, localizado à direita de Castelo Branco. Não era o candidato à sucessão dos sonhos de Castelo Branco, pelo que se fala, que preferia um outro nome. Muito bem. Mas Costa e Silva se julgava no direito, ele se julgava no direito de ocupar a presidência da República, porque afinal, na realidade, a atuação de Costa e Silva, do Marechal Costa e Silva, na articulação do golpe militar, foi muito mais intensa do que o Marechal Castelo Branco, que era considerado nos meios ditatoriais um democrata. Bom, Costa e Silva era considerado no meio militar ditatorial um homem da chamada linha mais dura, mais conservadora, mais à direita. Bom, então, se nós vamos ter um homem mais rígido, mais duro no governo, nós não podemos esquecer que a oposição não está calada. E a oposição se divide. Há a oposição que a ditadura permite a sua existência, né? Que é a oposição do MDB, formada por parlamentares, aqueles que não foram caçados, né? Mas sempre temerosos dessa possibilidade, né?
E nós vamos ter como um elemento aqui que eu até diria de maior fechamento, né, da ditadura, que foi a implantação do ato institucional número 5. E que esse ato institucional número 5 realmente formalizava no presidente da República a figura do ditador. Se antes nós estávamos discutindo aqui até questões do ideal de uma democracia burguesa ideal, na transformação da democracia burguesa aqui no Brasil em democracia à brasileira, como alguns tantos definiam, né? Nós vamos ver que o AI-5 acaba com qualquer possibilidade desse tipo de comparação. Primeiro, a partir do AI-5 era permitido ao presidente da República fechar as casas legislativas. Fechar, no momento que ele considerasse uma ameaça ao regime. Então ele poderia fechar a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, as câmaras municipais, as assembleias legislativas. Isso o presidente da República teria esse poder. Ele também poderia, se resolvesse não fechar essas casas legislativas, ele também poderia cassar o mandato dos parlamentares, aquele parlamentar que já limitado ali na sua escolha partidária, né? Já limitado inclusive nas suas funções, que os parlamentares da ditadura perdem boa parte de suas funções. Se ele resolvesse ainda por cima radicalizar na sua oposição, e entendesse que esse parlamentar era prejudicial ao regime, o presidente poderia determinar sim a sua cassação, né? E também não é só o parlamentar, não. O presidente da República poderia também cassar o direito político de qualquer cidadão, demitir um funcionário público sem maiores explicações, transferir funcionário público sem maiores explicações, aposentar um funcionário público também sem maiores explicações. Isso foi muito comum com os professores universitários. Muitos foram aposentados, outros tantos perderam a sua cadeira, como se dizia naquela época, né? E também, se achasse interessante e ainda desconfiasse da capacidade do judiciário, ele poderia determinar, o presidente da República, o julgamento de crimes políticos. Veja bem, crime político, crime de opinião, crime de pensar, crime de falar, né, por tribunais militares. Então, crime político, vai instituir o crime político, vai determinar o crime político como crime militar, ou seja, segurança nacional. Bom, nessa onda de cassações, até um pouco antes do AI-5, foram cassados inúmeros políticos, né? Mas a oposição surge também, que é a oposição que surge a luta armada contra a ditadura. São diferentes os grupos de esquerda que passam a lutar no interior do Brasil, em alguns pontos do Brasil, contra o exército, enfrentam o exército, muitos morrem em combate, outros tantos são torturados, numa história que ainda hoje não é muito bem esclarecida, diante do número muito grande de pessoas que são ainda consideradas desaparecidas. Mas nós vamos ter também a formação de uma oposição civil não armada. Isso nós vamos voltar para conversar no próximo encontro.